Olá, meu discípulo, minha discípula. Rapaz, nós vamos agora mudar de assunto. Terminamos o tema sobre liderança, um assunto muito importante, até porque nós estamos treinando você para se tornar aí um grande líder, um grande realizador da obra de Deus. Eu acredito que tudo que você aprendeu, o que você precisa agora é se aprofundar, para que realmente você possa desenvolver as habilidades que são necessárias para estarem contribuindo na obra de Deus. Agora vamos falar sobre igreja nas casas. Hoje em dia existem dois modelos bem distintos de igreja e eu preciso que você entenda isso com muita profundidade, porque eu percebo que existe na cabeça de muitas pessoas dúvidas sobre essa questão de igreja que se reúne nos lares, igreja que se reúne nas casas. E para isso eu preciso explicar para você como tudo surgiu, como tudo começou, aonde, à luz da Bíblia, nós vamos ter referência com relação a isso, para que ninguém aborde a você e fique fazendo uma série de questionamentos e põe em dúvida aquilo que hoje Deus tem feito em todo o nosso país. Existem várias igrejas em vários lugares que entenderam a importância de se tornar uma igreja que tenha como base, como metodologia de trabalho, a reunião dos lares. Essa igreja ela é chamada, tem vários nomes, é titulada de igreja em células, grupo caseiro, grupo familiar, pequenos grupos. E aí o nome que você achar ideal, com certeza estamos tratando da mesma essência, nós temos aqui o hábito muito de falar de grupo familiar, chamamos também de célula. Mas você fica à vontade. O importante é que a gente entenda a importância desses grupos, como eles funcionam e de onde surgiu. Bom, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, eu quero dizer para você o seguinte: vamos começar pela origem da palavra igreja. O que acontece? A palavra igreja, ela já era usada antes mesmo da época de Jesus, era usada pelos gregos, em que eles tinham o hábito de em algumas cidades, eles reuniam um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas elas eram selecionadas, eram as pessoas mais idôneas, as pessoas mais preparadas, elas se reuniam com os governantes e com a comunidade local para tomar as decisões mais importantes que deveriam ser tomadas com relação aos benefícios que eram necessários para toda a cidade, das cidades onde os gregos eles habitavam. Depois nós vamos ver, a Grécia se tornou um grande império mundial e a cultura grega se espalhou, inclusive a língua. Então a palavra igreja já era uma palavra comum em todos os cantos onde os gregos conseguiram implantar seu domínio. O que aconteceu com a passagem do reino da Grécia, que foi um reino mundial, um império mundial, veio os romanos, e exatamente Jesus ele nasce nesse período em que Roma ela dominava o mundo, governava o mundo. E o que acontece? Jesus ele começa agora a formar um grupo de seguidores. Ele vem com uma proposta, que nós já aprendemos em outro vídeo. Ele vem formar um grupo de seguidores, e esse grupo de seguidores ele chama de igreja. E aí o que é interessante, a gente tem as pessoas de hoje, elas têm uma mentalidade, quando se fala em igreja, associa-se ao lugar, associa-se ao prédio, associa a reunião, e a gente precisa entender que a igreja ela não é o lugar, a igreja não é o prédio onde as pessoas se reúnem, a igreja são as pessoas. Na realidade, a intenção, acredito eu, que Jesus usou a palavra igreja exatamente para poder trazer um esclarecimento daquilo que realmente já acontecia anteriormente na sociedade dos gregos, que é um grupo de pessoas que é um modelo para a sociedade, que está ali para influenciar a sociedade. Então a igreja são as pessoas, somos nós somos a igreja. O lugar onde nós nos reunimos não é a igreja, o prédio não é a igreja. Não diz vamos limpar a igreja, vamos arrumar a igreja, vamos pintar a igreja. Isso não é bíblico, isso não foi planejado no coração de Deus. Igreja não tem a ver com prédio, ainda que a gente se reúna em um prédio, certo? Mas um prédio é um prédio. A igreja é um grupo de pessoas, significa eclesia, isso é assembleia, chamados para fora. Então quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. Quando nós estamos sozinhos, nós somos um discípulo. Mas quando nós nos reunimos todos juntos, que nós nos formamos como igreja, nos tornamos a igreja, o chamado, assembleia, reunião dos santos. E o que acontece? No período de Jesus, esse nome foi dado, foi estabelecido por Jesus. Jesus estabeleceu esse nome, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja, ele faz referência a isso. Depois nós vamos vendo isso dando continuidade pelos apóstolos. E assim, o interessante foi a metodologia que Jesus usou para desenvolver esse trabalho
desenvolver seus seguidores, no qual ele chama de igreja. Qual foi a metodologia? Ele, além de ter grandes ajuntamentos, onde se reuniam 4, 5 mil pessoas para ele falar, mas ele tinha um grupo de seguidores. Esse grupo de seguidores era constituído de 12 pessoas, onde caminhavam com ele, onde estavam juntamente ao lado de Jesus a todo tempo. Esse grupo era o seu grupo familiar, era o seu grupo caseiro, como nós chamamos hoje. E assim, o que me chama a atenção é que era muito comum Jesus estar na casa dessas pessoas. A Bíblia fala que ele foi almoçar na casa de Levi, no caso Mateus, que ele era publicano e convidou seus amigos para estarem presentes. A Bíblia faz referência também de Jesus na casa de Pedro, onde encontra a sogra dele que estava adoentada, certo? A sogra de Pedro. Jesus lá faz um milagre e cura a sogra de Pedro. Então era muito comum Jesus estar nas casas. Você vai ver o exemplo de Zaqueu, onde Jesus disse que queria dormir na casa dele, na casa de Simão, onde aquela mulher ali, que era pecadora, ela chora aos pés de Jesus. Então percebe-se que era uma coisa comum estar nas casas, se reunir nas casas, frequentar as casas. Depois, quando Jesus ele parte, nós vamos ver que os discípulos fazem registro que, além de eles se reunirem lá no templo, eles também tinham o hábito de se reunir nas casas, nos lares, iam de casa em casa, no partir do pão, nas refeições. Depois nós encontramos Paulo fazendo referência à igreja nas casas, lá em Romanos, quando ele escreve para os irmãos e diz, olha, saudai os nossos irmãos e a igreja que está na sua casa, Romanos capítulo 16. Depois nós vamos encontrar essa mesma referência da igreja se reunindo nas casas em 1 Coríntios capítulo 16. Então assim, existem vários textos, Colossenses faz referência também a isso, existem vários textos que faz alusão que era comum a igreja também se reunir nas casas. Eu quero chamar o que nós chamamos de pequenos grupos. Só que talvez na cabeça de algumas pessoas fique a seguinte pergunta, o que aconteceu? Porque hoje, muitas igrejas, não vou dizer a maioria, muitas igrejas hoje elas são exclusivamente templistas. O que é uma igreja templista? É que, na verdade, eles se reúnem só num espaço que eles chamam de templo, que eles chamam também de casa de Deus, e ali eles estão fazendo todas as reuniões de domingo, reuniões de semana, cultos de criança, cultos de mulheres, enfim, tudo gira em torno daquele espaço, do templo. E a pergunta é, por que se a igreja no início ela funcionava sem essa estrutura, sem essa visão, e o que aconteceu com ela no passado tempo, que ela acabou canalizando os seguidores de Cristo exatamente para se tornarem grupos templistas? Bom, vou lhe explicar o que aconteceu para que você entenda e assim você possa ter uma visão mais ampla da importância da igreja nos lares. Bom, o que aconteceu? Quando Jesus ele partiu, seus discípulos deram seguimento a essa obra. Essa igreja ela foi muito perseguida, e até eu acho interessante porque na realidade o que Jesus ele implantou foi um modelo novo, um modelo novo para os seus seguidores, diferente do sistema que existia, que era o sistema judaico, em que era tudo centralizado no templo, onde se tinha uma classe sacerdotal, e essa classe sacerdotal ela era mediadora entre os homens e Deus. Isso é, para os homens chegarem a Deus, eles precisavam dos sacerdotes, exatamente pelo fato de somente os sacerdotes poderem fazer os sacrifícios, fazer as ministrações. Com o modelo que Jesus implanta, o que acontece? Satanás ele começa a perseguir essa igreja. Até acredito que foi uma estratégia, tendo em vista que ela era diferente do que ele estava acostumado a manipular. Ele estava acostumado a manipular os judeus nas suas tradições, na religiosidade, e assim ele conseguia impedir que os próprios judeus religiosos não tivessem um relacionamento, não tivessem uma comunhão com o Senhor, uma comunhão santa, uma comunhão dentro dos princípios da vontade de Deus. E aí o que ocorre? Começa a surgir uma grande perseguição. Essa perseguição ela durou aproximadamente 300 anos e assim, segundo os objetivos do maligno, não deu resultado. Por quê? Porque na realidade, quanto mais essa igreja foi perseguida, mais a igreja ela cresceu. Então, existiam cidades que mais de 60% da população já eram discípulos, seguidores de Jesus. Então, a perseguição ela não foi eficiente para o seu objetivo, ela não conseguiu parar esse projeto que Jesus implantou e desenvolveu. Posteriormente,
Quando Satanás percebe que não consegue alcançar o objetivo, o que ele faz? Ele começa agora a criar uma nova ideia, né? Um novo projeto. O que ele faz? Ele une o Estado à igreja. Isso, a igreja era perseguida. E onde estava a força da igreja? A força da igreja estava nos lares. Isso é, automaticamente, como eles não podiam se manifestar publicamente, então eles tinham que fazer reuniões escondidas. Então os lares eram lugar dessas reuniões e isso consolidava os relacionamentos, levava as pessoas para viver o propósito, do qual nós acreditamos que é a nossa visão, ser uma família semelhante a Jesus de muitos filhos. Nos lares você desenvolve isso com mais facilidade, né, esses princípios. E aí o que ocorre? O Estado, na época, pelo imperador chamado Constantino, ele agora estabelece que o cristianismo era a religião oficial de Roma. Isso é, agora os cristãos não seriam mais perseguidos. Aparentemente demonstrou-se algo muito positivo, mas também se tornou muito danoso. Por quê? Porque o que aconteceu? A igreja agora ela começa a sair das casas e ela começa a se reunir nos templos. Por quê? Porque Roma tirou dos pagãos, né, os templos pagãos, foram entregues aos cristãos, e aí isso diminuiu, né, o ato da igreja se reunir nos lares, que agora tinha os templos, onde foram feitas também as construções chamadas basílicas, né, que o Império Romano foi construindo, e assim a igreja ela foi perdendo essa essência. Posteriormente, claro, o objetivo do diabo era agora tentar atingir de uma forma a igreja de uma forma, de uma estratégia diferente. Esse era o objetivo, e a princípio esses planos começaram a dar certo. Por quê? Porque com a igreja que saiu, acabou a perseguição, saiu dos lares, foi para as casas, uma série de coisas foram acontecendo, muitos bispos foram assalariados pelo Estado, entrar para a igreja tinha uma certa vantagem, porque você conseguia perdão de dívida, tinha questão política. Então a igreja ela foi perdendo a sua simplicidade, ela foi perdendo a sua essência, e ela passou a se transformar num instrumento de interesse do Estado, né, onde ali as pessoas eram manipuladas de alguma forma. O que ocorre? Esse período da igreja ela passa por um processo de esfriamento, onde eles perdem a visão, aí dali vão surgindo as falsas doutrinas, vão surgindo os conceitos distorcidos da palavra de Deus, e aí o que acontece é que isso perdura, onde ela cria uma identidade agora chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Ela cria uma identidade, isso perdura por aproximadamente 1.500 anos, sendo que antes desses 1.500 anos começaram a haver alguns movimentos, que esses movimentos tinham como objetivo resgatar o modelo da igreja inicial, né? Um deles foi promovido por um próprio líder da igreja católica, chamado Pedro Valdo, onde os valdonienses começaram a entender a importância de se reunir nos lares, do sacerdócio, abandonar as falsas doutrinas implantadas na época pela igreja do período, mas assim, não teve muito resultado, havia uma perseguição, muitos dos líderes foram mortos, né, pela própria igreja católica, até que no ano de 1500, aproximadamente, se manifesta agora um desses líderes, né, um desses sacerdotes católicos, e cria agora um movimento protestante, né, chamado Martim Lutero. Né, ele consegue traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o povo não tinha acesso às escrituras, e aí isso começou a ser possível, e nesse período surge agora um movimento chamado movimento protestante. Bom, o que acontece? A primeira estratégia do diabo contra a igreja foi exatamente perseguir. Depois ele percebeu que os resultados não estavam sendo significativos, ele mudou a estratégia. A segunda estratégia do diabo foi contaminar, e é onde realmente a igreja entrou num estado de frieza espiritual muito grande. E depois a terceira estratégia do diabo agora foi exatamente quando surge o movimento protestante, a igreja, ela, em vez de se unir, ela começa a se dividir. E como ela começa a se dividir, ela começa a criar as chamadas denominações. Né? Nesse período surge, no ano de 1500 e pouco, surge a Igreja Batista, posteriormente a Igreja Presbiteriana, 1800 surge a Igreja Wesleyana, depois no ano de 1900 surge a Assembleia de Deus, né? E aí vão surgindo as denominações, novas denominações vão surgindo, e isso não foi positivo porque enfraquece a igreja. Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Então houve uma série de divisões, e essas divisões enfraqueceram a igreja, que ela deveria se levantar agora como era no início, uma igreja forte.
Só que esse movimento, né, esse movimento protestante, eles abandonam, né, o sistema da Igreja Católica, por isso se diz protesto, né, um movimento protestante, eles abandonam, mas trazem consigo alguns hábitos, né, algumas práticas, algumas liturgias, e isso foi reproduzido, e uma delas era a questão do próprio templo, né, isso é, como é que os templos surgiram? Até 300 depois de Cristo, a igreja primitiva não tinha nenhuma estrutura específica para se reunir, não tinham prédios para se reunir, não tinham templos para se reunir. Isso aconteceu durante a perseguição. Então, não há relatos na história da igreja criar prédios para isso, especificamente para isso. Por causa dessa perseguição, eles se reuniam exatamente nos lares. Mas depois que a perseguição acabou, o próprio Império Romano começa a estimular a igreja a ser uma igreja templista, né? Onde se reuniam ali nos templos, né, para fazer as celebrações. Os templos foram entregues, os templos pagãos foram entregues aos cristãos, a construção das basílicas. E posteriormente, após a separação, né, onde surge o movimento protestante, essa cultura ela perdura, esse modelo perdura, né? Tanto o modelo como também algumas práticas, alguns rituais, hábitos que estão ligados à questão sacerdotal, por exemplo, a questão do clero, a questão do altar, né, a metodologia de celebração, tudo isso é trazido juntamente com o movimento protestante, que era do sistema católico. Isso perdura por muito tempo, e até que de uns anos para cá, Deus começa a trazer um despertamento para a igreja. Eu não posso afirmar com muita propriedade qual a data, mas a informação que eu tenho já desde 1986, começam a surgir os grandes movimentos aqui no Brasil, né, de igrejas nos lares, de igrejas nas casas. No início muito perseguida pelo movimento pentecostal, onde achavam que isso era uma seita, né, pelo fato de ela não precisar de um prédio, não precisar de uma estrutura, entender que a igreja somos nós e não é o lugar. Então houve muita perseguição, a igreja ela começou a ser chamada de seita, vários movimentos pentecostais, alguns líderes criticaram, mas assim, os resultados são inquestionáveis, né? As maiores igrejas que existem no mundo são igrejas em células, né? A igreja da Coreia, o pastor Pon Yong-Soo, a igreja se me falha a memória, do Porto Rico, se me falha a memória, parece que há um tempo atrás era uma das maiores igrejas do mundo também. Aqui no Brasil existem muitas igrejas em células que hoje são as maiores, elas crescem rapidamente pela sua metodologia, sua eficiência, sua forma de trabalho. Então eu posso dizer que a igreja nas casas, ela acabou conseguindo seu espaço, né? Conseguindo seu espaço e fazendo com que aqueles que eram muito críticos recuassem nas críticas, recuassem nas acusações e perceberam que houve realmente um resultado eficiente, não só na questão do crescimento, mas na questão da qualidade. As igrejas que se reúnem nos lares, as pessoas elas conseguem desenvolver habilidades que as que fazem só reuniões de templo não conseguem, né? Tanto no cuidado dos santos, como também na questão do ensinamento, né? Se torna mais eficiente porque há um diálogo entre as pessoas sobre aquilo que é ensinado, a questão também a porta dos fundos, você perde menos gente porque a partir do momento que ela está num grupo, ela é supervisionada por alguém, ela é acompanhada por alguém, e isso faz com que a igreja ela consiga ser mais eficiente, consiga crescer mais rápido. E assim, essa informação para você é importante para que você não, em nenhum momento, se for questionado, possa por algum movimento bem tradicional que ponha em questionamento a questão da igreja, essa igreja nas casas, isso aí não é de Deus, isso é seita, isso é do diabo, isso possa ser questionado por você, porque assim, a gente tem tanto informações históricas, como nós temos respaldo bíblico para isso, e nós temos resultados, né? Os resultados mostram realmente a eficiência da igreja, isso é, nós temos a essência de Jesus, como as outras igrejas também têm, não queremos nos denominar melhores do que ninguém. Essa é uma coisa que eu tenho, pelo menos no meu ministério, eu tenho muito cuidado com relação a isso, até porque eu já vi nos nossos movimentos também uma reação à ação, que é também se acharem donos da verdade, e os que são templistas são pessoas que estão perdidas fora do reino, porque não se reúnem nas casas. Então eu parto do seguinte princípio, que o fruto do Espírito é o equilíbrio, e para mim todos são irmãos até que me prove ao contrário. Então, enquanto a pessoa não prova o contrário,
para mim são irmãos, seja da Assembleia, da Batista, de que igreja for, que não tem o hábito de fazer as reuniões nas casas, reuniões nos lares. Mas de antemão o que nos interessa é que você saiba bem essa informação, você tenha esse esclarecimento, tendo em vista que nós vamos trabalhar com você daqui para frente, preparando você para cuidar de vidas e fazer as reuniões nos lares. Nós vamos explicar como é que funciona, como é que é todo o sistema, para que você possa desenvolver esse trabalho juntamente conosco. A gente vai treinar você exatamente para cuidar de pessoas, formar um grupo, você ter um líder, como se multiplica, como se trabalha, como se desenvolve. Você precisa saber como tudo isso acontece e assim a gente vai estar compartilhando com você nos próximos vídeos o conteúdo que vai dar para você uma visão mais ampla sobre esse assunto, tá bom? Bom, a princípio é isso que eu queria lhe informar, que Deus lhe abençoe, até nosso próximo conteúdo. Um abraço.